Sou Leonardo Tonos, professor e coordenador do Departamento dos Estudos Lusófonos da Universidade da Sorbonne, e desde a minha entrada na universidade, em 2005, eu organizo regularmente encontros com atores do mundo literário brasileiro, escritores, jornalistas e críticos literários. E para esse ano, no início então do mês de outubro, nós tivemos a honra de receber o acadêmico Antônio Carlos Sequin para encontrar os estudantes então que são inscritos no curso de português. Para esse ano especificamente, conversando com o professor e acadêmico Sequin, nós decidimos trabalhar, claro, com um poeta. Ele sempre traz um poeta para o espaço universitário na França, mas especificamente Cecília de Meireles. A primeira razão é pelo fato de nós estarmos trabalhando um tema conjuntamente com a Fundação Gulbenkian, na França, sobre as utopias e as incertezas. Vai haver daqui 2 semanas, no mês de novembro, aliás, um colóquio do qual eu participo e organizo dentro da Fundação Gulbenkian. E a segunda, pelo fato de Cecília Meireles estar um pouco esquecida dentro do universo acadêmico na França, sobretudo pela ausência de publicações e traduções de Cecília Meireles na França. A última publicação de Cecília Meireles data de alguns anos, uma pequena antologia, ou são alguns textos somente que foram traduzidos, e há uma publicação de 1967, que foi feita uma edição bilíngue da Cecília, muito bonita, aliás, com uma ilustração do Arpad Sens, mas que infelizmente está esgotada e não se encontra mais em lugar nenhum. Digamos que a circulação de Cecília ela se restringe muito ao meio acadêmico e ao público em geral. O público em geral francês desconhece o trabalho magnífico de Cecília Meireles. O professor Carlos Sequin é um grande orador e isso realmente é um prazer ouvi-lo falando de poesia, um grande apaixonado pela literatura e um excelente orador. A palestra de professor Carlos Sequin dividiu-se praticamente em 3 momentos, né? Um primeiro momento situando Cecília Meireles dentro do contexto da poesia brasileira e sobretudo a sua particularidade por ter sido mulher e sobretudo por ter se encontrado um pouco fora do modernismo brasileiro. Uma contextualização também que foi para mim um grande diferencial é fazer a relação entre Cecília Meireles e o mundo hispânico. O segundo momento que me interessou muito e interessou muito os estudantes da Sorbonne é que o professor Sequin se focou na estrutura vérsica, na estrutura rimática, realmente em questões de versificação, em questões de poética, né, de uma maneira muito hábil, muito pedagógica, que praticamente todos os estudantes tiveram a capacidade de entender o que era uma rima branca, o que era uma estrutura vérsica, quer dizer, tudo a complexidade estrutural da obra de Cecília. E o terceiro momento, é claro, que foi relacionado ao romanceiro da Inconfidência e como Cecília de Meireles traz um olhar novo, um olhar diferenciado da questão da Inconfidência mineira, da conjuração mineira, como nós dizemos agora no Brasil, por esse olhar dos cavalos, que é para mim é um dos textos mais belos que existe na poesia brasileira. A recepção ela foi excepcional. Eu tive o prazer depois de estudar, de conversar com os estudantes, né, que são estudantes que estão aprendendo português, muitos dos quais têm um nível básico em português. E assim, não há nada mais agradável para um professor de ouvir o estudante dizer: eu entendi, eu apreciei essa obra e eu gostaria de descobrir mais sobre essa autora. Diria que eu gostaria de retomar a tradição que já existia entre a França e o Brasil, entre a Sorbonne e o Brasil, né? A França e o Brasil sempre tiveram relações muito próximas do ponto de vista cultural e literário, né? O romantismo brasileiro nasce na França. Aliás, até hoje, a Biblioteca de Sainte-Geneviève conserva todo um acervo do romantismo brasileiro lá. A revista Niterói encontra-se lá. O próprio modernismo também nasce em Paris, né? Oswald de Andrade da Place Clichy, o umbigo do mundo, que ele redescobre o Brasil, que ele diz, né? E esses contatos também se verificavam do ponto de vista acadêmico. Eu, fazendo uma pesquisa recente para uma exposição que eu organizei no Centro Pompidou sobre Oswald de Andrade, eu descobri nos jornais de 1900, 1901, que já existiam palestras organizadas pelos comitês franco-paulistas, aliás,
de especialistas da cultura brasileira dentro do espaço da Sorbonne. Machado de Assis teve uma homenagem na Sorbonne, né, no momento da sua morte. Oswald de Andrade pronunciou uma palestra dentro da Sorbonne. A própria Universidade da Sorbonne foi a primeira universidade, salvo engano meu, talvez no âmbito europeu, que introduziu o português como matéria obrigatória. O português é introduzido de maneira oficial na Sorbonne em 1919. Minha ideia, enquanto professor, enquanto coordenador do curso de português e enquanto leitor da literatura brasileira, me inscrever nessa tradição e trazer novamente para dentro do espaço universitário francês e do espaço francês de maneira geral, a literatura brasileira e, é claro, a literatura moderna e contemporânea, que são as áreas, então, de especialidade da minha pesquisa. Então, eu comecei isso em 2005. Desde 2005, eu tive o prazer e a honra de receber diversos autores, né? Jovens autores. Eu lembro de Tatiana Salem-Levy, que fez suas primeiras apresentações na Sorbonne. Ela ainda não era uma escritora conhecida e famosa como já é hoje, como a honra de receber acadêmicos, professor Sequim, Ana Maria Machado, Ângela Lago, de todos os gêneros, quer seja literatura infanto-juvenil, teatro, poesia e romances. Então, assim, a ideia é trazer para dentro do espaço que o estudante tenha um contato privilegiado com essa literatura, mas que também que isso sirva de ponte, né, para que editores possam se interessar pela nossa literatura e queiram, então, divulgar e publicar esses autores. Talvez seja esse o objetivo, e eu ficaria muito feliz e honrado se Cecília Meirelles, por exemplo, tivesse agora uma nova tradução e que fosse publicada. Eu acho que há leitores, há um público interessado, e é necessário que o professor saia desse espaço de conforto, que é o espaço somente de ensino, né, e volte também para a divulgação dessa leitura. Eu acho que faz parte da nossa função de professores, de brasilianistas que trabalham fora do espaço brasileiro. Por conta desse movimento, eu decidi, em 2014, criar um festival, que eu intitulado em francês o Printemps littéraire brésilien, a Primavera Literária Brasileira, que pudesse concentrar no mês de março, muitas vezes próximo ao próprio Salão do Livro, né, de Paris, encontros com escritores ou atores do livro dentro do espaço universitário. E desde 2016, o Printemps littéraire se tornou um evento itinerante que tem por objetivo também visitar e trazer a literatura para outros espaços europeus e outras capitais europeias. Em 2016 tivemos 30 autores que viajaram então pela França, Holanda, Alemanha e Itália. E para 2017 eu já tenho uma pré-lista de autores convidados, que eu não posso ainda divulgar, e serão realizados também encontros em 4 ou 5 capitais europeias, que serão divulgadas no mês de fevereiro de 2017. E que essa literatura encontre um novo público, novos leitores, e que ela seja publicada e difundida.